Recebamos todo o amor de Deus que flui da sua palavra para nós, lendo juntos Filipenses capítulo de número 2. Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, o versículo que nós vamos meditar hoje, desse capítulo 2 de Filipenses, levanta para nós um tema muito importante, repita depois de mim: divindade de Cristo. Aleluia. Esse tema vai nos levar a declarar o seguinte: diga, Jesus é Deus. Existem culturas e religiões na Terra que não aceitam isso de forma nenhuma. Vou citar pelo menos duas delas. O judaísmo até concorda que o Jesus que apareceu lá em Israel tenha sido, para muitos judeus lá na época, um profeta que veio da cidade de Nazaré, da Galileia, o Jesus Nazareno. Mas os judeus não aceitam nem que ele era o Cristo prometido no Antigo Testamento, não aceitam nem que ele era o Filho de Deus, porque o perseguiram por ele dizer ser o Filho de Deus, e muito menos aceitam que ele seja Deus. Então, o judaísmo é uma das religiões que existem que nega completamente a divindade de Cristo. Outra religião é o islamismo. O islamismo reconhece o cristianismo como uma religião na terra, mas que, assim como eles têm um profeta que é o Maomé, eles acreditam que Jesus Cristo, como Maomé, era apenas um homem, um profeta para os cristãos, mas que ele não é Deus. Eles não aceitam de forma alguma a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. São só duas que eu citei, mas tem mais, tá? Tem mais religiões e mais culturas aí no mundo que não aceitam de forma alguma a verdade de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Repita isso, porque o diabo odeia ouvir isso. Aleluia. Aleluia. Para nos salvar, Jesus teve que receber, dentro do plano da salvação, a natureza humana.
e sendo Deus, também se tornar homem. E a partir da sua encarnação, quando o Espírito Santo o concebeu no ventre da Virgem Maria, a partir daquele segundo daquela concepção, Jesus passou a ser uma pessoa com duas naturezas. Não duas pessoas, uma pessoa com duas naturezas, mantendo o que ele já tinha desde toda a eternidade e vai manter para sempre, a sua divindade, a sua natureza divina. Mas a partir da concepção, para sempre, por toda a eternidade também, ele manterá a sua humanidade, a sua natureza humana. Então Jesus tem duas naturezas. Jesus tem divindade e humanidade ao mesmo tempo. Por isso que os primeiros cristãos definiram isso como a sua confissão de fé, declarando que eu creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Levante sua mão direita e faça essa confissão de fé. Diga: eu creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a nossa confissão de fé. Essa é a confissão da fé salvífica. Quem não crê nisso, não tem salvação. E assim como existem pessoas que não creem na divindade de Jesus, porque elas creem que Jesus foi apenas um homem, tá? Existem outras pessoas que na sua ignorância religiosa, isso é uma ignorância religiosa, tá? Que na sua ignorância religiosa, e agora dessa vez tem pessoas assim no catolicismo e tem pessoas assim no protestantismo, hein? Que não acreditam que Jesus é homem, só acreditam que Jesus é Deus. Contrário, eles acreditam na divindade de Jesus, mas eles não acreditam na humanidade de Jesus. E essas pessoas, na sua ignorância religiosa, por exemplo, uma das coisas que elas dizem por aí é: olha, Jesus fez todos aqueles milagres que ele fez porque ele é Deus. As pessoas que não acreditam na humanidade de Jesus, só acreditam na divindade, só acreditam que ele é Deus, tá? Uma das coisas que elas dizem por aí é isso: Jesus fez aqueles milagres todos que ele fez porque ele não era homem, ele era Deus, é porque ele era Deus que ele fez aqueles milagres. Estão errados também. Do outro lado da moeda, também errados. Outro erro. E assim como quem acredita que Jesus é só homem e não é Deus, não tem salvação, quem acredita que Jesus é Deus, mas que não é homem, também não tem salvação. Essa fé não salva, tá? E os milagres que Jesus realizou, ele não realizou na terra nenhum milagre usando a sua natureza divina. Muita gente não entende esse mistério da obra da salvação, que para ser o instrumento de Deus na obra da nossa salvação, para ser o centro da obra da salvação, Jesus na terra, durante o seu ministério, ele não podia manifestar a sua divindade. Ele não podia manifestar a sua natureza divina. Ele sempre esteve de posse, como está agora, das suas duas naturezas, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, andando com os seus discípulos lá
em todo Israel, naquela época do seu ministério, tá? Jesus estava ali, sendo verdadeiro Deus, de posse de sua divindade, e sendo verdadeiro homem, de posse de sua humanidade, mas ele não podia usar a sua natureza divina. Como homem na terra, ele só tinha autorização do Pai de usar a sua natureza humana. Porque se ele usasse a natureza divina em qualquer momento, a partir daquele momento, o plano da salvação seria cancelado. E ninguém mais seria salvo. Aí seria um caos total, um desastre total. Jesus na terra, tendo natureza divina e podendo usar essa natureza, não usou para usar só a sua natureza humana. Portanto, Jesus não fez nenhum milagre usando a sua natureza divina. Todos os milagres que Jesus fez, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, assim como nós também devemos ser. E foi por isso que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12: quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Se Jesus tivesse feito os milagres sendo Deus, porque ele era Deus, então o João 14, 12 seria diferente. Jesus diria assim, ó: quem crê em mim, tá, poderá fazer muitas coisas, mas não os milagres que eu faço, porque eu estou fazendo esses milagres porque eu sou Deus e vocês nunca vão ser deuses. Esses milagres só um Deus pode fazer. Não. Um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, pode operar esses milagres. Então, Jesus tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus tem plenitude de divindade e plenitude de humanidade. Pela sua encarnação, Jesus se tornou diferente das outras duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo. O Pai só tem a natureza divina, não tem natureza humana. A pessoa do Pai não tem natureza humana, só tem natureza divina para sempre. A pessoa do Espírito Santo só tem natureza divina, não tem natureza humana. É Deus, só Deus, para sempre. Mas Jesus, a pessoa do Filho de Deus, que assim como o Pai e o Espírito Santo também só tinha a natureza divina, para nos salvar ele recebeu natureza humana. E quando ele recebeu natureza humana, ele não recebeu natureza humana por um tempo. Não, ele recebeu natureza humana para sempre. Para ser homem, ser humano para sempre. Sem deixar de ser Deus. Por isso ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Glória a Deus. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha, como homem, Jesus tem um corpo humano como o nosso corpo. Na sua natureza humana, ele não é onipresente, ele não pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Na sua natureza humana, ele só pode estar em um lugar de cada vez. E o lugar que ele está agora é na Nova Jerusalém, assentado à direita do trono do Pai, como ser humano. E ele está lá agora,
orando, intercedendo por nós. Ele não está intercedendo pelo mundo, não. Ele só está intercedendo por aqueles que o Pai deu a Ele, pelos eleitos do Pai. Jesus está lá, e de lá Ele voltará. E essa é outra coisa que ficou na confissão de fé cristã desde os primeiros séculos do cristianismo. Os cristãos diziam: eu creio que Jesus Cristo foi crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus, glorificado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Isso é confissão de fé em Cristo Jesus. Então Jesus está agora como homem sentado à direita do Pai. A segunda vinda dele será na sua natureza humana, como homem, já glorificado. Amém? Então, como Jesus disse assim, Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, e também ele disse em Mateus 18, Mateus 18, 20: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Ele está bem aqui agora conosco. Obrigado, Jesus, seja bem-vindo. Jesus está aqui na sua natureza divina, na sua divindade, porque na sua divindade ele é onipresente. Na natureza humana ele é como nós, humano, não é onipresente. Só pode estar em um lugar. Mas na sua natureza divina, na sua divindade, ele está presente em todo lugar. Ele está aqui, com o Pai e o Espírito Santo. As 3 pessoas estão aqui. O Pai está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Sabe do que mais nós precisamos? Sabe do que mais nós precisamos? Nada. Quem tem Deus, tem tudo. Então, diga de novo: Jesus Cristo é Deus. Esse é o tema da divindade, divindade de Cristo. Nós estamos aqui neste parágrafo que vai do versículo 5 até o versículo 8, cujo título é, diga, humilhação. Olha, Jesus Cristo sendo Deus, tendo que se fazer homem para que a obra da salvação fosse realizada, para que ele fosse o centro da obra da salvação, ele teve que se humilhar. Porque sendo Deus, se fazer homem é a pior de todas as humilhações possíveis de existir. Qualquer humilhação que eu ou cada um de vocês receba, ou qualquer ser humano no mundo receba, por pior que seja a humilhação, não chega nem um pouco perto de se igualar à humilhação pela qual Jesus teve que passar para nos salvar, fazendo-se homem. Por isso esse texto no qual nós entramos a semana passada, aí no versículo 5,
e que na verdade vai até o versículo 11 aí, fala, né, de duas humilhações. A principal humilhação de Jesus, sendo Deus, se tornar homem, se fazer homem, essa foi a pior humilhação. E a segunda, uma vez em figura humana, ele se humilhou ainda mais. Como se não tivesse sido suficiente aquela humilhação, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Por isso, esse é o único preço que Deus Pai aceita pela nossa salvação. Esse é o único sacrifício que Deus aceita para a nossa salvação. O sacrifício da humilhação de Cristo. Quando a Bíblia nos ordena humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, é porque nós, primeiro, temos necessidade de humilhação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E sem humilhação, não há santificação. Sem humilhação, não há santificação. Olha, existe história de muitas pessoas de Deus aí no mundo, de eleitos de Deus aí no mundo, que entenderam isso de uma forma tão clara, que eles pareceram loucos diante da sociedade, porque Deus teve aí na história pessoas eleitas, homens de fé eleitos, mulheres também, que eram pessoas de classe alta, pessoas de classes abastadas, de famílias abastadas, de famílias ricas, e eles entenderam que a melhor humilhação para eles se santificarem era renunciar toda a riqueza da sua família. E muitos deles fizeram isso e passaram a viver no meio da sociedade, sabe como? Como mendicantes. Foram viver como mendigos. Todo mundo olhava e se escandalizava, mas você é de uma família rica, está aqui pedindo esmola. Eu renunciei toda aquela riqueza porque eu precisava me humilhar. Sem humilhação, não tem santificação. Riqueza não humilha ninguém, não. Riqueza exalta. E todo que se exalta, será humilhado. Quem se humilha, será exaltado. Riqueza não humilha ninguém, não. Riqueza exalta as pessoas. Por isso Jesus disse que é muito difícil um único rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque riqueza não humilha, não. Riqueza exalta. Riqueza não permite que a palavra santifique a pessoa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A riqueza não deixa fazer isso, porque a palavra é a boa semente e a riqueza são os espinhos, lá da parábola do semeador, os espinhos que sufocam a semente e a tornam infrutuosa. Como é que pode esse evangelho ser pregado numa época como essa que nós vivemos, onde todo mundo quer ser rico?
onde todo mundo quer morar nas melhores casas, melhores condomínios, ter os melhores carros, vestir as melhores roupas, participar viajar nos melhores lugares, ter acesso a tudo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro humilha as pessoas? Exalta as pessoas. Exalta o ego. O homem rico chegou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Pega tudo o que você tem e renuncia a tudo isso. Dá lá para os pobres, eles precisam disso. Divide entre eles. Depois que você fizer isso, vem e segue. O semblante dele descaiu, porque ele não podia passar por essa humilhação, porque era possuidor de muitos bens, de muitas riquezas. Nós precisamos de humilhação, hein? Sem humilhação não acontece a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Humilhação é necessária para a santificação. Quando Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, ele estava ensinando que humildade, que tem a mesma raiz de humilhação, a raiz é o número 1, H-U-M, o número 1, que antigamente em latim se escrevia com H. Sabe o que significa isso? Significa perder tudo para ter só um. Para ter só um. Você quer ter só Jesus? Renuncie o resto. Renuncia o resto. Renuncia à pluralidade para ter direito à singularidade. Foi assim que Jesus comparou o reino. Ele é o tesouro, então você se desfaz de todos os seus tesouros para ter só esse tesouro. Porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Ele é a pérola. Você encontrou a pérola? Então você renuncia a todas as suas outras pérolas, porque você só quer ter essa. Agora não dá para ter essa e todas as outras, porque você não se humilha. Jesus não se humilhou para vir nos salvar? E ele precisava ter feito isso? Mas fez. Porque nos amou. Você o ama no mesmo nível? A ponto de renunciar a tudo para ter só Ele? Senhor, eu sei que Tu me sondas. Então a lição de humilhação é uma lição que Jesus veio trazer. Jesus não veio ensinar ninguém a se exaltar. As heresias estão ensinando os crentes a se exaltarem, a se empoderarem, a se encherem de honras. As igrejas estão cheias de exaltação humana, exaltando pessoas e não o Senhor. Por isso as heresias são pão fermentado, abominável diante de Deus. A palavra de Deus é pão asmo, pão sem fermento. Então nós entramos nesse texto na semana passada e ele foi introduzido pelo versículo 5, cujo título diga Sentimento de Cristo. Foi o que nós trabalhamos aqui na semana passada. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. E para ter o mesmo sentimento de Cristo, tem que ter o mesmo pensamento de Cristo. Aí está o segredo da nossa salvação, na renovação da nossa mente. E hoje vamos entrar aqui
nesse texto que vai do versículo 6 ao versículo 8, diga, figura humana. Foi o que Jesus, sendo Deus, se humilhou para receber essa figura humana, essa natureza humana. Então, esse texto aí, cujo título é Figura Humana, também tem uma introdução no versículo 6, diga, sendo Deus. Vamos ver esse versículo agora, e a semana que vem, e na outra, versículos 7 e 8, diga, se fez homem. Pega os dois títulos, né, e leia, sendo Deus, se fez homem. Ok? Então, versículo 6, sendo Deus, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Repitam. Muito bem, vamos entender aqui cada palavra que está aqui nesse texto, porque esses textos aqui têm palavras tremendamente profundas, especialmente as que foram escritas na língua grega pelo apóstolo Paulo, né? Às vezes as traduções não são tão fiéis ao original. Bom, Jesus, primeira frase, diga, subsistindo em forma de Deus. Isso. Subsistir é ter uma existência sob uma natureza, sob uma determinada essência. Então, Jesus sempre foi Deus. Jesus é Deus porque Jesus sempre foi Deus. Jesus sempre será Deus. Diga de novo, Jesus é Deus. Por isso aqui diz que Jesus, então, subsistindo em forma de Deus. É interessante Paulo usar essa palavra, forma, porque Deus não tem forma. Deus não tem forma. O que tem forma, só o que tem forma são as coisas materiais, as coisas visíveis. As coisas tangíveis, as coisas que podemos tocar, elas têm forma. Figura humana é a natureza humana de Jesus, aí sim tem forma humana. Jesus, ao ser encarnado, recebeu forma humana, ele que não tinha forma nenhuma, porque Deus não tem forma, Deus não tem corpo, Deus não tem forma. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse, Deus é Espírito. Espírito não tem forma. Nós temos em nossa alma uma parte que não tem forma. A alma não tem forma. O Espírito não tem forma. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo tem forma, não é isso? O corpo tem forma, bem uma forma de um caixão, onde ele vai ser colocado dentro. Mas a alma não tem forma. O espírito não tem forma. Assim como Deus não tem forma. Qual é o formato de Deus? Deus não tem forma. É por isso que os deuses inventados pelos homens, sob a inspiração maligna de Satanás, todos eles tinham uma determinada forma. Tanto que tinham forma que se fizeram deles imagens de esculturas desses deuses. Cada um desses deuses tinha lá suas imagens. Os deuses egípcios eram adorados em imagens de animais. Os deuses gregos em imagens de homens. Outros deuses em
imagens mitológicas, como por exemplo de dragões e assim por diante. Assim era também o Dagon dos filisteus. Essas imagens que eles faziam, claro, sob a inspiração do diabo, eram falsos deuses, que nunca na verdade foram deuses. Deuses não existem, só existe um Deus verdadeiro, o nosso Deus, e não há forma nenhuma para se fazer dele uma imagem, para fazer dele um quadro, para tirar dele um retrato. Ele não tem forma. Deus não gosta de formato para ele, para Deus. Aqui está uma das razões do segundo dos 10 mandamentos. Olha, não farás para ti imagens de escultura, de nada que haja nem no céu, nem sobre a terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não fazer imagens de esculturas, não adorá-las, não lhes prestar culto, porque o Senhor abomina quem faz essas coisas, e amaldiçoa-os até a 10ª geração. É o segundo dos 10 mandamentos. Mas abençoa até a 1000ª geração daqueles que o obedecem. Porque Deus não queria que fizesse imagens e deu um dos 10 mandamentos para não fazer imagens de escultura? Porque imagem é uma coisa que tem forma. Imagem, tendo forma, é algo que pode ser visto pelos homens. Deus não tem forma e Deus é o Deus invisível. Por isso Paulo disse na carta aos Coríntios, numa das cartas aos Coríntios, que nós andamos pela fé e não pela vista, e não pela visão. Andamos pela fé e não pelo que vemos, porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Por isso Hebreus 11:1 define a fé como certeza e convicção das coisas que nós não vemos. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a fé baseada em coisas que se vê, não é aceita diante de Deus. Nem aqueles que dizem que creem porque viram algum milagre. Tem um texto muito interessante no capítulo 2 de João, do Evangelho segundo João, que nós trabalhamos ele há muito tempo atrás, no Evangelho de João, há algum tempo atrás, que Jesus estando em Jerusalém, João 2, 23 e seguintes, estando em Jerusalém, muitas pessoas, vendo os milagres que ele fazia, olha o verbo ver aí, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Se você parar aqui, as pessoas dizem, aleluia, glória a Deus, quanto crente, né? Aí vem o 24, mas o próprio Jesus, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe o que esse texto quer dizer? As pessoas creram porque viram os milagres. Jesus não aceita esse tipo de fé. A verdadeira fé é crer no que não vê. A verdadeira fé é crer no invisível. Como diz na carta aos Hebreus, as pessoas de fé andaram neste mundo visível, mas como se estivessem contemplando o invisível, como se estivessem vendo o invisível. Essa é a fé que agrada a Deus. Deus não tem forma.
Então, o que Paulo usou aqui ao dizer que Jesus, substituindo em forma de Deus, seria subsistindo em natureza divina. Pois ele, subsistindo em natureza divina, porque Deus não tem forma, não em forma de Deus, mas em natureza divina, sendo Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, sendo um só Deus, essas três pessoas sendo um só Deus, Jesus sendo uma dessas três pessoas. Próxima frase. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Repita só essa frase a partir do não. A palavra que foi traduzida aqui por usurpação, tá? É uma palavra grega que não tem em português, que não existe em português, e por isso em português eles tiveram que encontrar uma palavra que mais ou menos interpretasse a palavra no texto original, e então eles optaram por essa interpretação, essa tradução interpretativa, usurpação, tá? Usurpação. A palavra que foi escrita na língua grega tem a seguinte definição seria assim, que Jesus não julgou o fato de ele ter natureza divina, ser igual a Deus, ter a divindade, ter a essência divina, como uma coisa, tá? Tão grande que ele não pudesse renunciar em prol de outra coisa. Que ele não pudesse renunciar em prol de outra coisa. Isso é tão forte porque isso dá a ideia, o pensamento, a ideia, em palavras humanas, porque não tem palavras humanas para definir o que Jesus fez por nós, sendo Deus se fazer homem, tá? É que para nos salvar, ele tinha que renunciar quem ele era, renunciar à sua divindade. É como se ele dissesse assim: tá bom, pai, eu não vou ficar aqui apegado à minha divindade. Algumas traduções usam o verbo apegar como algo que se devesse apegar. Não julgou o ser igual a Deus como algo a que se devesse apegar. Não. Jesus tendo algo tão tremendo, que é ser Deus, e ser somente Deus, como o Pai sempre vai ser, e ser somente Deus, como o Espírito Santo sempre vai ser. Jesus renunciou isso que agora só o Pai tem e só o Espírito Santo tem, a única natureza divina. Jesus também era assim, e renunciou isso para receber uma natureza humana. Olha, para receber a natureza humana, Jesus não foi promovido diante do Pai e diante do Espírito Santo, não. O Pai só tem natureza divina, o Espírito Santo só tem natureza divina, mas Jesus, além de natureza divina, tem também natureza humana. Isso não foi uma promoção para Jesus, isso foi um rebaixamento. Para nos salvar, ele teve que se rebaixar e renunciar, tá? Renunciar
a nunca mais na eternidade ser como o Pai, somente Deus, ser como o Espírito Santo, somente Deus. Por toda a eternidade, Jesus nunca mais vai ser somente Deus. Ele é Deus, mas também é homem. Entendeu o que Jesus renunciou? Dá para entender o que Jesus renunciou? A encarnação de Jesus, se tornando homem, foi um rebaixamento de Jesus. Porque senão, nós não poderíamos ser salvos. É o efeito gangorra. Uma parte abaixa, para outra levantar. Nós estávamos lá embaixo, no pecado, na gangorra, Jesus lá em cima, porque Ele é Deus. Ele se rebaixou para se fazer homem, para nos elevar na obra da salvação. E ao se rebaixar, Jesus se rebaixou para o resto da eternidade. Porque nunca mais, Jesus vai ser só Deus. O Pai sempre vai ser só Deus. Ele não se rebaixou. O Espírito Santo vai ser sempre só Deus. Ele nunca se rebaixou. Mas Jesus, que também era só Deus, se rebaixou para se fazer homem, para receber natureza humana. E Ele nunca vai perder esse rebaixamento. Coloca isso um pouco no campo profissional aí, porque o dinheiro é o Deus de muita gente. Coloque isso no campo profissional e vê se alguém que já adquiriu uma posição financeira por causa da sua profissão, ele acha bom ser rebaixado? Numa coisa tão pequena como é profissão e dinheiro? Não, porque ele ficou apegado àquela nova posição profissional. Ele ficou apegado àquele status financeiro que ele alcançou. E perder tudo é uma humilhação muito grande, que tem gente que até se suicida quando perde de posição. Porque o ser humano é orgulhoso demais, é soberbo demais. Deus resiste os soberbos. É como se o Pai lá no céu falasse com Jesus antes da fundação do mundo: olha, para salvar os eleitos que nós estamos escolhendo aqui, nós não vamos salvar todo mundo não, filho, vamos salvar só os eleitos, aqueles que eu escolhi. Mas para salvar essa turma aí, e aí? Você aceita ser rebaixado? Ou você está apegado a essa divindade que você tem igual a mim e ao Espírito Santo? Não? Pode me rebaixar, Pai. Estão entendendo a profundidade desse versículo aqui? Sendo Deus, Ele não ficou apegado à divindade, porque é natural entender que o Pai deu a Jesus a liberdade lá no céu. Olha, você não tem a obrigação de se rebaixar. Você não merece ser rebaixado. Você é meu filho, você merece continuar sendo somente Deus, como eu e o Espírito Santo. Mas você vai se rebaixar por eles? Jesus diz: eu vou sim, Pai. E para nossa salvação, Jesus se rebaixou para o resto da eternidade, para que nós fôssemos elevados à condição de filhos de Deus, para que pudéssemos morar com Deus por toda a eternidade. Amados, como as pessoas que
se dizem crentes evangélicos, aí os evangélicos sem evangelho, crentes sem Bíblia, uma ninharia de Bíblia na vida dessas pessoas, não chegam nunca a entender isso de verdade, a contemplar essa verdade, a contemplar o que Jesus fez por nós. Como tem crentes mesquinhos, Jesus não se apegou à sua divindade, amado. Não foi a porcaria de alguns milhões ou bilhões de dinheiro, não. Isso é porcaria. O dinheiro é a merda do diabo. E tem gente que não tem coragem de se desapegar de nada. Nem por amor a Jesus, e muito menos a ninguém mais. E Deus vê tudo isso. Para nos salvar, Jesus se desapegou completamente do direito que ele tinha de ser só Deus por toda a eternidade. Quando que um Deus vai querer ser homem? Coisa nenhuma aqui. Essa coisa nojenta, rastejante, que é ser humano, é um rebaixamento muito grande. Mas Jesus então não julgou como usurpação. Não, eu quero usurpar, eu quero usar a minha condição divina e não abro mão dela. Não vou me rebaixar a esse ponto. Agora eu sou igual a ti, Pai, igual a ti, Espírito Santo. Deixar de ser igual a vocês para me rebaixar sendo um homem? Não, isso não aceito. Jesus não teve essa atitude. Ele não teve a coisa mais excelente a que alguém poderia se apegar, a realidade de ser igual a Deus. Ele não se apegou para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos estar na glória com Ele. É por isso que quando Deus vê que você está apegado nessa terra a tanta coisa, essas coisas te impedem de ir para o céu. Se Jesus tivesse se apegado à sua divindade, esse apego nos impediria de ser salvos. Mas agora, diante do tão grande desapego que ele teve, renúncia que ele fez, encontrar pessoas que não aguentam renunciar a nada, Jesus não aceita. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Eu neguei. Por isso agora eu tenho a autoridade de exigir. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esses é que estarão com Ele na glória. Aleluia. Entenderam essa mensagem? Essa é uma mensagem que vocês têm que ouvir de novo em casa, hein? Não precisa ouvir muito não, só mais umas 15 vezes, mais ou menos. Ouça, pense, medite, reflita. Porque nós somos salvos, sabe para quê? Para crescer a estatura da maturidade de Cristo. E essa maturidade é uma maturidade que nos leva a ser pessoas que não se apegam a nada, a não ser a palavra fiel, a palavra da fé, que é o próprio Jesus. O nosso apego é no Senhor. Mais nada e mais ninguém nessa terra do que Ele.